Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o senador Roberto Requião. Se quiser participar, pode fazê-lo através do @Jogo do Poder PR. Bom, então, o PMDB de Curitiba, sob qualquer hipótese, terá candidato a prefeito. Terá o Rafael Greco. O Rafael Greco vai para a convenção, hoje ele corre sozinho, está crescendo nas pesquisas, é o que mais cresce, não está na frente, mas é o que mais cresce, e consagrado pela convenção, com o meu apoio, terá o meu apoio na campanha. Nós vamos à luta, queremos fazer uma chapa de vereadores. Essa Câmara Municipal precisa ser virada do avesso, trocar essa gente toda. Daí é que eu pergunto a Curitiba, a vocês de Curitiba que estão me escutando, vocês vão votar de novo naquele esquema de Derosso, apoiado pelo governador? O governador diz, não posso condenar o Derosso antes do Poder Judiciário. Será que ele não sabe o que acontece lá? Era o presidente do PSDB. Esse time não pode mais ter espaço na nossa cidade, minha gente. Vamos fazer uma limpeza em Curitiba. E eu ressalvo com orgulho a Noêmia e o Algaci, que estão fazendo um enfrentamento porreta. E alguns companheiros do PT também. Não todos, no entanto. Pois é, mas o PT, nesse final de semana, ontem, decidiu que não vai ter candidato a prefeito de Curitiba. Provavelmente. O grupo majoritário, né? Vai se encaminhar. É um esquemão, né? Eles vão apoiar o Gustavo Frutti, que saiu do PMDB porque o PMDB apoiou o PT. E que foi o líder da oposição Fernando Henriquista contra o Lula no Congresso Nacional. Eles acham que com isso enfraquecem o Beto Richa. É uma aliança estranha, né? Em cima do quê? Eu acho que partidos podem fazer coligação, mas não em cima dessa conveniência esdrúxula e imoral de chegar ao poder, carguinhos, beneficiar empreiteiros, pessoas. Não, em cima de propostas pontuais. O Gustavo é a favor da Consilux ou é contra? É a favor do pedágio ou é contra o pedágio? As empreiteiras do lixo vão continuar fazendo o que fazem ou são contra? Ou o PT não é contra nada disso? Aliás, você sabe que eu tenho uma admiração profunda pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que ainda é uma das grandes reservas de militância política verdadeira no Brasil. Mas como é que o Partido dos Trabalhadores aqui é contra a privatização da saúde? E lá em Brasília me votam a empresa pública de gestão de hospitais para trabalhar para planos de saúde privados, destruindo toda a estrutura do ensino, da pesquisa, das universidades. Então, é um moralismo de ocasião? É uma posição pontual de conveniência? Não é uma posição verdadeira? Não, daí dá para dobrar com o Frutti, dá para trazer o Lerner também, desde que se comprometa a apoiar quem? A campanha do PT no Paraná, e eu ressalvo a grande maioria de gente correta e maravilhosa que trabalhou no meu governo e que trabalhou na campanha também, foi uma campanha que excluiu em alguns momentos a própria presidenta Dilma. Porque em Maringá, a Gleice dobrou e dizia ela ao Osmar Dias, pelo menos foi o que o Osmar me contou, Osmar, eu não posso recusar apoio. Eles estão apoiando o Serra, mas apoiam o Ricardo e a mim. Não é o Esperidião a mim, né? É a mim, ela. Sim. E isso eu jamais faria. Eu fiz uma campanha fechada com a Gleice. Mas eles montaram uma coisa muito estranha. E é um comportamento muito estranho, que não é o comportamento do PT, mas dos donos do PT no Paraná. Eu disse a você no início desse programa, tenho 70 anos. Tenho um percurso político brilhante, imagino ainda que possa ajudar a mudar o mundo. Eu não tenho por que dizer o que gostariam que eu diga. Eu tenho que dizer o que eu penso. Eu não trabalho mais com pesquisa de opinião para fazer um programa de televisão igual o seu. Eu tento, com a minha experiência na política, experiência administrativa e os anos todos, ajudar a conduzir e a esclarecer a opinião pública. Verdade acima de tudo. Olha aqui, ó, em relação a essa questão da saúde aí, o Clóvis entra aqui, você falou nisso, eu vou pegar o que ele falou aqui. Falando em hospital de reabilitação, por que o Requião entregou a gestão de uma entidade, entregou a gestão desse hospital de reabilitação à entidade privada, a APR? Cláudio, vai lamber sabão. A gestão do hospital era da Secretaria de Saúde da Universidade do Paraná e da APR, que era uma instituição que existia secularmente aqui. Não tem nada de entidade privada. SUS, única e exclusivamente SUS, gratuito. Tem, isso que você está dizendo não é verdade.
Agora, em Mas relação manda a isso, pelo Twitter, né? E se esconde atrás do quê? em relação a isso é o seguinte, você não acha que o SUS tem que ter alguma solução, não estou dizendo que seja essa solução das OS aí, né, mas ele não teria que ter uma relação mais aprofundada com entidades. Você fez Rochinha, aqui eu vou mais longe uma relação. que você. Eu disse para você que eu não vim aqui procurar consenso, nem o dissenso, mas colocar a minha experiência. Eu fui obrigado em alguns hospitais, eu reformei e construí 44 hospitais no Paraná. Há 40 anos não se fazia um hospital no estado do Paraná. Nem engenharia para fazer hospital e arquitetura desenvolvida existia. Nós tivemos que recomeçar lá de baixo e fizemos hospitais magníficos, como que leva o nome do meu pai em Ponta Grossa, Hospital Wallace Tadeu de Melo e Silva. Pois muito bem, a estrutura salarial do estado, que atende o SUS, não era compatível com a medicina de alta complexidade. Perfeito. Você não coloca um intensivista por R$ 5.000 por mês. Você não coloca um neurologista por R$ 5.000 por mês. Um cirurgião neurológico. Então, na alta complexidade, eu tive que ceder. Não é a minha visão, mas eu tive que ceder porque eu não podia pagar pela estrutura do Estado. Daí eu comecei a encaminhar a solução que o Pessutti enterrou, que era uma mudança radical no plano de cargos e salários da estrutura da saúde. Agora, eu vejo aí na rua caminhão de CUT, disso, daquilo, 30 horas. 30 horas é uma proposta de quem quer privatizar tudo. Porque a situação hoje de recursos para a saúde no Brasil, digo hoje, amanhã pode ser diferente. Eu gostaria que 30 horas fosse para todos os funcionários públicos, não para os da saúde apenas. E isto vai estimular a privatização do sistema, a contratação das ONGs, das organizações de serviços sociais, esta vigarice toda que o Fernando Henrique inventou. Eu tenho a impressão que tem um Cabo Anselmo infiltrado nisso tudo. Não é hora de mexer com isso, é hora, minha gente, de brigar pelas 40 horas para todos os trabalhadores do Brasil. E não essa visão corporativa. O corporativismo, quando ele se descola da visão política global do Estado, é uma manifestação coletiva do individualismo. E ao invés de ajudar os trabalhadores, prejudica e muito. Bom, vamos pegar um finalzinho desse terceiro bloco. Tem um monte de gente falando de Porto aqui. Como é que está essa história do Porto? O que aconteceu no Porto? Afinal de contas, em que pé está isso? O Porto é a joia da coroa. Peguei um Porto falido, arrebentado, podre. Pus lá o meu preposto, o meu irmão Eduardo, para cuidar do Porto. Modificou aquilo tudo. Foi uma mudança da água para o vinho. Agora, existiam quadrilhas. A quadrilha das dragas. Uma campanha de draga no Porto custava R$ 160 milhões. Custa ainda. Uma campanha de alguns meses. Pois muito bem, uma draga nova custa 40, 44 milhões. Mandei comprar a draga. Guerra em cima das dragas. Acabaram inventando que o meu irmão Eduardo tinha sido roubado em dólares na casa dele. Tem tempo para conversar? Vamos conversar sobre isso. Quando houve uma greve no Porto, o Baca entrou nisso. O Baca é funcionário do Porto, aqueles engenheiros todos com salário de 16, 20 mil reais por mês ou mais, dizendo na frente ali, vestidos de preto, estamos morrendo de fome. Fome com 16 mil reais por mês, com 20 mil, é uma fome privilegiada, né? É uma fome alimentada com caviar e escargot. E o Eduardo, então, por orientação do governo do Estado, publicou um livreto, um jornal, um papel jornal, com o salário dele, só mandou distribuir na cidade. Porque a cidade estava comovida. O Requião e o Eduardo estão matando de fome os funcionários do Porto. Aquilo acabou com a greve, desmontou tudo. Entraram na justiça e o Eduardo passou a ser condenado por danos morais. Mostrou o salário de um funcionário público. Coisa terrível, ele enganava a mulher, a sogra, os filhos, e de repente saiu o salário dele no profissional. E um juiz gaiato condenava o Eduardo e sequestrava o dinheiro dele no banco. O Eduardo tirou o dinheiro do banco. Nesse ínterim, o Eduardo vendeu um estúdio de televisão que ele tinha montado na minha primeira campanha. Vendeu para quem? Para o SBT. Vendeu como? Leasing, financiado pelo Banco Itaú. Estavam sequestrando o dinheiro dele todo, veio aquela história que o irmão do governador não podia ir no Porto, mandei Eduardo para Brasília. E para Brasília ele foi. Mas ele recebeu o dinheiro desse estúdio e se ele pusesse no banco, iam tomar dele antes que ele conseguisse resolver judicialmente o problema. Ele pegou uma gaveta, botou aquele dinheiro em notas de 50 e 100, parafusou a gaveta e foi para Brasília. E deixou aqui uma empregada antiga de confiança
que de 15 em 15 dias passava lá, dava uma limpada no apartamento. Ela desparafusou a gaveta, passou a mão no dinheiro, comprou um apartamentozinho popular na praia e duas pequenas estruturas na periferia de Curitiba. E daí, o Eduardo veio, olhou, o que ele fez? Se fosse dólar, dinheiro roubado, dinheiro mal havido, ele ia ficar quieto. Foi na polícia e deu queixa. E perguntaram para ele, mas quanto você tinha? Ele disse, eu não sei. Eu vendi o estúdio por 180 mil dólares, mas vendi para o SBT, que financiou em forma de lease com o Banco Itaú. Daí eu pus na gaveta, devo ter tirado um pouco para as despesas durante alguns meses, eu não sei, mas a base era 180 mil dólares. E um pilantra botou nas televisões que gostam muito pouco de mim, nos jornais do Paraná, para atingir a mim, que era dólar que tinham roubado. Esta senhora foi condenada outro dia aqui na Justiça. Ela devolveu tudo que roubou do Eduardo, ela devolveu os apartamentos para diminuir a pena. E perguntada na polícia e pela juíza onde estavam os dólares do Eduardo, ela disse, trabalho lá por 30 anos e nunca vi um dólar. Eu roubei tudo em nota de 50 e 100, fiz essas compras e devolvi as escrituras agora. Então você veja como é que a canalha trabalha. E o que eles querem com o Porto é privatizá-lo. Quando eu anunciei que ia comprar a Draga e mandei romper um contrato absurdo com a Bandeirantes, que ganhava 750 mil dólares por mês, figuras importantíssimas da República me telefonaram. Não vou dizer o nome, senão eles me processam amanhã, eu não posso provar o telefonema, querendo reverter, não compre a Draga. Era um monopólio de dragagem no Brasil. E tudo o que esta gente quer é vender o Porto. E o atual comandante do Porto era o diretor de engenharia do Eduardo. Esse que reclama de muita coisa. Se ele reclama foi porque ele não fez. O Maron. Muito bem, eu vou ter que chamar mais um intervalo e volto em seguida para a sequência do bate-papo com o senador Roberto Requião.